Como podemos saber, antes de entrar na Torá, que Deus existe? Pois nós não podemos provar sua existência com os 5 sentidos que possuímos. Não podemos cheirá-lo, vê-lo, prová-lo, escutá-lo ou tocá-lo. Nesse caso, como podemos provar que ele existe? E a resposta para isso é: se podemos ver uma criação, podemos aprender a respeito do seu Criador. Quanto mais sofisticada for a criação, nos indica quão brilhante e habilidoso é o Criador. Nós temos uma regra na vida. Tudo que podemos ver e pegar com as nossas mãos indica para nós que isso existe. Cada criação que vemos durante toda a nossa vida, computador, projetor, mesa, cadeira, um teclado, seja lá o que for, tudo o que foi criado nos indica com certeza que tem um Criador. Então dizer que essa magnífica criação, com bilhões de estrelas, galáxias, oxigênio, pessoas, animais, 2 bilhões de diferentes tipos de animais, árvores, flores, tantas coisas brilhantes na criação, e alguém pensar que foram criadas por uma explosão aleatória? E que tudo começou a expandir-se do nada, desencadeando certa evolução, e que uma coisa levou a outra, sinceramente, não é muito inteligente. Mas, quando os professores estão ensinando isso nas universidades, todos aceitam. Vivem com isso, creem e inclusive fazem provas sobre o tema. Passam nas provas, os mesmos alunos transformam-se em professores, e depois ensinam a outros tudo isso que não faz nenhum sentido. E com isso, 10 mil pessoas se formam. E por sua vez, mais outras 100 mil pessoas. Garanto que nenhum crê de coração no que está ensinando. E por quê? Todo ser humano sabe, se existe uma cadeira, é certo que existe um carpinteiro. Não o vi, mas estou seguro e poderia até mesmo jurar que ele a fabricou. Se existe um computador, deve haver um engenheiro japonês que o fez. Alguém poderia até jurar, nem seria necessário conhecê-lo. Se você, por exemplo, for até a Lua e encontrar uma latinha de Coca-Cola, posso ter certeza que teve alguém lá antes de mim. Ela não iria para lá sozinha, não é isso? Ou seja, se existe uma criação, tem que, naturalmente, que haver um Criador. Quanto mais brilhante é a criação, nos indica que mais brilhante é o Criador. Para fabricar uma cadeira, por exemplo, não necessita ser um gênio para isso. Um dia de treinamento, você poderá fazê-la com facilidade. Para fabricar um avião F-16, por exemplo, precisa pelo menos 20 anos de estudo. De outra forma, não conseguiria, porque é uma máquina muito mais sofisticada do que uma cadeira. Ou seja, quanto mais sofisticada é a criação, mostra que mais capaz e habilidoso é o Criador. Quando analisamos o cérebro humano, por exemplo, que é mais ou menos do tamanho de uma maçã, encontramos dentro dele 10 trilhões de conexões dessa pequena geleia. Imagina! E dentro dessa pequena geleia podemos encontrar todas essas conexões. 10 trilhões, 80% de líquido e 20% de orgânico. 10 trilhões de conexões nessa pequena caixinha. Impressionante. Se, por exemplo, pegarmos todas as companhias telefônicas do mundo, incluindo todas as antenas, satélites, cabos, e combinarmos todos eles juntos,
não chegaria a ter 1% de conexões que existem no cérebro da pessoa, de uma pessoa mais tola do mundo. Assim é o cérebro humano. Junte, então, todas as companhias de telecomunicações, incluindo a internet, e o cérebro de uma pessoa, de apenas uma pessoa, tem essas conexões. Impressionante? Agora imagine se multiplicarmos por todas as pessoas dessa geração e levarmos em conta todas as gerações anteriores. Somarmos milhões de animais, 2 milhões de diferentes espécies que existem e têm cérebro. E ainda, todas as pessoas têm sentimentos, memórias, recordações. Tudo isso ainda é muito mais sofisticado. E olha que nós nem sequer estamos falando do resto da criação. As galáxias, tudo está em movimento e em ordem. Há uma supervisão de cada polegada da criação. E há ainda quem tenta ou que tente negá-lo. É impressionante. Pode dizer o que quiser, mas vamos ser sinceros. Não acredito que haja uma pessoa na história que crê de fato que tudo se fez sem nenhuma supervisão. Isso não é realístico. Você, por acaso, já viu alguma criação, em qualquer cultura que seja, de qualquer país ou idioma que seja, que foi feita sem um propósito? Se a criação mais sofisticada é o mundo, e nele o principal é o ser humano, como, por exemplo, seu cérebro, fígado, coração, veias, sistema nervoso, e milhares de diferentes sistemas em seu corpo, sejamos sinceros, é uma linda criação, não? Uma máquina extremamente poderosa, com incríveis habilidades. Será possível que o Criador fez o ser humano sem um propósito? Seria possível isso? Será possível que Ele, o Criador, nos criou sem uma razão? Claro que não. Temos um propósito e uma razão. Então, isso nos leva à seguinte questão: que vantagem tem o ser humano saber que ele foi criado para um propósito específico se ele não sabe qual é? Alguma vez você conheceu alguém que nunca se perguntou o que está fazendo neste mundo? 6,4 bilhões de pessoas, todos correndo de um lado para o outro, buscando negócios, casamentos, família, animais, alimentação. Todos os tipos de coisas eles buscam. E a pergunta é: o que estou fazendo aqui? Por que Ele me pôs aqui? O que Ele quer de mim? Porque me deu mais ou menos 70 anos de vida. Será possível que o Criador, que é tão sofisticado, nos colocaria aqui neste mundo para um propósito específico e nunca nos diria qual é? Ou seja, ninguém sabe qual é o nosso propósito? Então, para que vivemos? Qual é, então, o propósito de viver, afinal de contas? E a pergunta que fica é: por que morrer? Por que viver? Por que ser milionário? Por que ser pobre? Por que casar-se? Por que ter filhos? Passar por tanto sofrimento? Por quê? Um propósito sem qualquer instrução? É claro que não. É evidente que não. Bem, a primeira regra seria o seguinte: se existe um livro que foi dado pelo Criador do mundo e entregue ao seu povo, então, se encontrássemos um erro nesse livro, apenas um erro humano, e apenas um único erro humano nele, desse momento em diante, já não seria muito sábio perder mais tempo com esse livro, porque já se provou que ele é humano e não divino, então não vai responder as minhas perguntas como ninguém até hoje pôde respondê-las. Eu poderia até ler ele por curiosidade, sem problema, mas já teria certeza que esse livro não é divino, ele não vem do Criador de toda essa sofisticação que nós vemos aqui. E por quê? Bem, porque gênios como Albert Einstein
ou algum outro que seja, também cometem erros. Nenhuma pessoa aqui é perfeita. Agora, quando um livro se diz ser divino, esperamos que seja um tremendo e super livro, claro, né? Que seja perfeito, pois se encontrarmos erros neste livro, já não podemos mais confiar no que ele diz. Claro. Então, se ele diz lá nele que deveríamos usar tefilins, claro, os judeus, todos os dias, poderia ser mais um erro desse livro, por ele não ser divino. E se ele diz lá que os judeus devem guardar o Shabat para receber uma grande recompensa, poderia ser o segundo erro. Se ele diz também que devemos nos casar, esse poderia ser mais outro erro. Como poderia confiar nesse livro se já me provou que contém erros? Não tem como. É o suficiente encontrar nesse livro um erro do tipo geográfico, matemático, de contradições nos livros ou capítulos, como por exemplo, num capítulo ele diz um número e em outro capítulo ele diz outro número. O que comprovaria que a pessoa que escreveu esse livro tem um problema de memória? Logicamente é humano. E assim, desse momento em diante, eu não posso mais confiar nesse livro. Eu seria muito louco se eu fizesse isso. E agora eu vou lançar uma bomba aqui. E a que bomba eu estou me referindo? Eu afirmo que só existe um livro na história e apenas um que foi dado em público por Deus diante de milhões de pessoas ao mesmo tempo. E foi por meio de um representante, Moshe ben Amram, Moisés, que falou diretamente com Deus e recebeu o que nós conhecemos hoje como Torá diante de milhões de pessoas ao mesmo tempo, entregue à nação de Israel. E isto foi antes dos hebreus se tornarem Israel, claro. Naquele momento, éramos apenas hebreus. E a partir dali, nos tornamos judeus. A religião judaica começou oficialmente naquele momento. Nós somos a única religião que começou diante de milhões de testemunhas, mais ou menos, na verdade, de 3,5 milhões de pessoas. E nós não somos como os outros que creem em alguém que veio e disse que Deus falou com ele e recebeu essas instruções em secreto. Não, meus amigos, absolutamente não. Muito pelo contrário, quando Deus falou com Moisés para que ele fosse ao Egito libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado, a resposta de Moisés para com o Criador foi a seguinte: de maneira nenhuma eles vão crer que você, Eterno, falou comigo. Eles vão dizer que eu sou um mentiroso. E olha, Deus não se irou com ele por causa disso. Pelo contrário, Deus disse: eles têm razão. Por que deveria crer que falei contigo? E aí Deus falou o seguinte: eu farei um evento público quando os tirares do Egito e os trouxeres ao redor da montanha do Sinai. Depois disso, crerão em ti para sempre. E foi exatamente isso que aconteceu. E agora, meus amigos, eu vou provar para vocês, em alguns minutos, que este livro é certamente o livro de Deus, o Criador, o Eterno. E como que eu vou provar para vocês? Me escutem com atenção. Pensem em tudo que eu vou dizer para vocês agora. A Torá escrita diz para os judeus que eles podem comer de tudo o que há no mar e nas águas, desde que contenham duas coisas, ou seja, 2 sinais. Primeiro, se houver barbatanas, e segundo, escamas. Então, esse alimento é kosher, pode ser comido, ou seja, pode alimentar-se com este alimento. Então, nós saímos para pescar e pegamos um peixe, certo?
vemos que sua pele é lisa. Você raspa ela e não tem escama. Essas escamas que caem facilmente. Sabemos então que esse peixe não é kosher, não é para o alimento de um judeu. Mas não conhecemos o peixe, certo? Nunca o vimos antes. Como sabemos que não é kosher, por exemplo? A Torá diz barbatanas e escamas. Tem que haver 2 testemunhas para assegurar que ele é kosher, apropriado para a alimentação. Aí então vem a Torá oral, que também faz parte da Torá escrita, e faz a seguinte afirmação, e que é mais assustadora ainda. Ela diz o seguinte: qualquer espécie que puderes encontrar em qualquer lugar do planeta, se houver nele escamas, também tem barbatanas nele. Isso é garantido. E então, quantas espécies de peixe conhecemos hoje em dia? Quantas? Vou dizer mais para vocês, mais ou menos de 40.000 espécies. E isso apenas de peixe. Imaginem isso. Deu para imaginar? Sem mencionar as tartarugas marinhas, as serpentes e tantas outras espécies que existem no oceano. Somente de peixes existem mais de 40.000 espécies diferentes. E a Torá diz o seguinte: se pegares um peixe e que ele tem escamas, não te preocupes, não, nem um pouco. Certamente ele também tem barbatanas. Isso significa que, se uma pessoa alguma vez encontrar algo no oceano, preste bem atenção, que tenha escamas e não tenha barbatanas, imediatamente neste momento é o fim da Torá e do judaísmo. Ponto final. É só achar. Aí, meu amigo, não vai mais ter Yom Kippur, não vai ter mais Pessah, que é Páscoa, não vai haver mais Shabat, nem Tefilim, nem comidas kosher. Acabou. Acaba tudo. Ela foi provada que é falsa, é humana. Ou seja, esse seria o primeiro erro da Torá. E se esse livro contém um erro, então não pode ser de Deus. E por quê? Porque Deus não comete erros. E Ele criou toda a natureza. E como Ele criou toda a natureza, só Ele pode dizer no seu livro divino que não existe no oceano uma criatura que tenha escamas e não tenha barbatanas. Pois Ele afirmou que se o peixe tem escamas, é garantido também que ele tenha barbatanas. Agora, me responda o seguinte: quanta água existe no mundo? Alguém sabe? 72% do mundo é água, meu amigo. Olha o globo terrestre, ele é todo azul. 3/4 do mundo é água. Ou seja, ainda tem 12 quilômetros de profundidade. E isso é até onde conseguimos chegar, pois ainda é mais profundo. E o homem, hoje, já atingiu 8 milhas náuticas, o que seria mais ou menos daqui até Manhattan, talvez até Queens. E dentro existem trilhões de seres que se movem nos oceanos, nos lagos também, nos rios, poços e nos laboratórios. E sem falar nos cientistas que criam outras espécies aí. E desde 3.330 anos atrás, desde que a Torá foi entregue, ninguém nunca encontrou um peixe que tivesse escamas e não tivesse barbatanas. E se encontrasse, teríamos um grande problema na Torá. E a pergunta que eu faço: seria possível um ser humano escrever e garantir isso há 3.330 anos atrás? Teria? E para escrever algo assim, um ser humano para escrever algo assim, eu vou dizer para vocês,
ele precisaria ter as seguintes habilidades. Vou dizer para vocês quais habilidades ele teria que ter. Primeiro, ele teria que ver simultaneamente toda a água do mundo, ou seja, 72% do mundo é água. Ou seja, 3/4 do planeta é água. Ele teria que ter uma visão fora do normal. Ele precisaria ver simultaneamente todas as espécies em todos os cantos do mundo ao mesmo tempo. Talvez não ao mesmo tempo, mas teria que sondar todos os cantos do mundo onde tem água para afirmar uma coisa dessa. E só assim prometer que não há uma só espécie em nenhum dos rios, nem no oceano inteiro que tenha escama e não tenha barbatana. E pasmem, meus amigos, o escritor da Torá prometeu que nunca encontraremos um peixe assim. Que ser humano poderia saber algo assim, desse nível? Quem poderia garantir isso? Me fale. Somente o Criador de todos os oceanos, meu amigo, de todos os peixes, de todos os cientistas da Terra. Somente aquele que conhece o futuro perfeitamente poderia afirmar algo assim. E nesse caso, quem é ele? O Criador do mundo, o Eterno, o único Deus, aquele que nos colocou aqui. E ainda tem mais, meus amigos. A Torá diz quais também são os animais kosher, os animais apropriados para alimentação, e quais não são. Existem 2 milhões de animais diferentes, desde aqui até a China. O que você esperava? Que Deus escrevesse o nome de todos os animais que existem na Torá? É claro que não. Quem teria paciência para ler 2 milhões de nomes de animais? Então, Deus nos deu a fórmula, ou seja, 2 testemunhas. Sempre funciona da mesma maneira. Sempre 2 testemunhas. Entre os peixes, nós já sabemos, tem que ter escamas e barbatana. Agora, já entre os animais, eles têm que ter casco fendido e também serem ruminantes. Ou seja, 2 sinais garantem que o animal é kosher, apto para alimentação. Então, se o animal regurgita o alimento e volta a mastigar antes de engolir novamente, que seria ruminar, um ciclo pelo qual o animal digere o alimento várias vezes, e o casco desse mesmo animal é fendido, então existem 2 sinais neste animal. Com isso, a Torá nos afirma que se encontrarmos 2 sinais no animal, ele é kosher, apropriado para servir de alimento. Se não tem os 2 sinais, então o animal não é kosher. Mas tenha cuidado. A Torá diz aos judeus: existem 4 animais que são exceção. Ou seja, existem 4 exceções que podem te enganar. Tens que tomar cuidado. Cada um destes 4 animais tem apenas um sinal de kosher. Ou seja, não tem os 2 sinais. E que animais são esses? Seria o camelo, o porco, o coelho e a lebre. A lebre se parece muito com o coelho, né? Mas não é. Apenas 4 dentre 2 milhões de espécies que conhecemos hoje. Apenas 4 contém um dos sinais. E por que eu estou falando isso? Eu não vim aqui para ensinar quais são os animais kosher e os que não são. Não, eu não vim aqui para isso. Estou apenas mencionando isso com uma razão apenas. Se uma pessoa me trouxer ou trouxer para um judeu um outro animal que não seja dos 4 que a Torá menciona, os que eu acabei de falar aí, seja ele de qualquer lugar do mundo, pode ser do Zimbábue, do Brasil, da África ou qualquer outro lugar, não importa.
Se trouxer um animal que tenha casco fendido, mas que não seja ruminante, ou seja, apenas um sinal nele, ou se trouxer um ruminante que não tenha casco fendido, por exemplo, então, com esse novo animal, nós teríamos 5 tipos de animais, e não 4, como a Torá afirma. Sendo assim, esse seria o primeiro erro da Torá. Deus disse que existem apenas 4 exceções. Como encontramos um quinto, a Torá já não seria precisa. E se encontrássemos um erro nela, como poderíamos confiar nesse Deus? Aqui temos mais uma outra coisa. A Torá diz que cada recém-nascido judeu, preste bem atenção, deve ser circuncidado no 8º dia. A Torá diz isso para o povo judeu. Hoje, nós já sabemos que existe no nosso sangue a vitamina K, né? Eu acho que vocês já devem saber disso. Que ajuda a fechar as feridas e curar elas mais rapidamente. Preste bem atenção, é muito interessante isso. Se você pegar o sangue e colocá-lo dentro de um balão e fizer um furo nele, o sangue vai correr completamente, gota a gota, sem coagular pelo orifício dele. Ele vai correr continuamente até sair todo dali. Mas, veja bem, se o sangue estiver dentro do corpo humano e houver um corte em alguma parte do corpo, em 3 ou 4 minutos, alguém diz ao sangue o seguinte: é melhor fechar essa ferida para não continuar saindo, senão a pessoa vai morrer. E o que acontece? O sangue começa a coagular na saída e a pessoa é salva. E o que cria esse processo? A famosa vitamina K no nosso corpo. E é claro, meus amigos, no momento que a Torá foi escrita, ninguém sabia sobre vitamina K nenhuma. Mas a Torá nos disse para circuncidarmos os nossos bebês no 8º dia. E por que esse dia? E por que não no 30º dia, por exemplo, quando o bebê está mais forte? Poderia ser, por exemplo, no 2º mês. Por que tanta pressa? No 8º dia ele ainda não é nada. Ainda é muito pequenino. E no 30º dia ele ainda é muito pequeno ainda também. A mesma coisa. Vou explicar para vocês. Bem, meus amigos, a Torá sempre sabe o melhor. 3.330 anos para entender essa razão. A Torá nos diz, meus amigos, todo menino judeu deve ser circuncidado no 8º dia. O que os cientistas descobriram num estudo realizado em Nova York em 1953. Os cientistas que não são judeus publicaram que entre o 0 dia de nascido, né, aquele momento do nascimento, e o 8º dia de vida, o bebê não tem vitamina K suficiente, não é que não tem não, ele tem, mas não é suficiente para curar qualquer ferida, entendeu? Ele tem sim, mas não é suficiente para fechar qualquer vazamento de sangue nessa criança. Mas agora, meus amigos, pasmem, no 8º dia um milagre acontece. O nível de vitamina K sobe tremendamente. Ela sobe até 110%, dá um salto violento. E depois do 8º dia, fica estabilizado num nível suficiente de vitamina K no corpo. Mas no 8º dia, exatamente no 8º, ela vai a um pico de 110%. Porém, meus amigos, isso acontece no único dia de vida do bebê. Apenas num só. O nível de vitamina K desse bebê, ou seja, nosso que já fomos bebês um dia, ele subiu 10% extra. Só acontece uma vez na vida e é no 8º dia do nascimento.
Imagine um dia durante 70 anos de vida, ou 110, 120 anos de vida. Imagina isso. Uma vez na vida. Agora me respondam. Quem sabia disso há 3.330 anos atrás? Que existe apenas um dia durante toda a vida do ser humano. Que o nível de vitamina K sobe 10% extra. É uma coincidência? Seria uma coincidência? Meus amigos, eu creio que não. Não mesmo. Uma outra prova para vocês. Recordem que naquele tempo não havia calendário, certo? Não havia isso. E duas testemunhas tinham que testificar a renovação da lua. Ou seja, eles iam para a corte judaica afirmar que hoje é Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, se vissem o que? A renovação da lua. Mas aconteceu o seguinte, meus amigos. Os rabinos que estavam sentados na corte, prontos para começar a recebê-los por volta das 5 da tarde. E por quê? Porque eles receberam de geração em geração, desde Moshe Rabbeinu, que é Moisés. Deus lhe disse esse segredo quando estava no Monte Sinai. E por que estou falando disso? Apenas por uma razão. Para demonstrar o que vou dizer agora. E que nenhum ser humano na história seria capaz de saber por si mesmo. Somente o Criador da Lua, o Criador do Sol, o Criador de todos os viventes poderia dizer algo assim naquela época. Vejam bem, 200 testemunhas vieram à corte naquele dia. E era um dia nublado, gente. O rabino Gamaliel, ou Gamaliel, como alguns conhecem, estava na corte esperando por eles. Ele era o presidente do Sinédrio. E claro, eles chegaram alguns minutos antes. Rosh Chodesh começaria por volta das 5 da tarde. E eles estavam ali por volta das 4 da tarde. E eles chegaram e disseram: Rabino, viemos testificar sobre a renovação da lua. Por favor, anuncie que hoje é o primeiro dia do mês. E por que anunciar? Por quê? Recordem, como já disse, não tinha um calendário nesse tempo, não havia isso. Se anunciassem Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, teriam de contar 14 dias. 14 dias depois, celebraríamos o Seder, que seria a noite de Pessah, que é a Páscoa, que é a saída do Egito. E eles tinham que seguir o que os rabinos anunciassem, porque, claro, não existia calendário. Por isso, 200 testemunhas vieram. E o rabino Gamaliel disse a todos que eles estavam equivocados. Não eram apenas 2, eram 200 que estavam equivocados. A corte estava cheia. Então eles disseram ao rabino Gamaliel: nós vimos a renovação da lua? Como assim? Por que estamos equivocados? E essa foi a resposta que receberam. Recebi de geração em geração, por tradição, essa informação, desde que foi passada a Moisés no Monte Sinai. E a informação é a seguinte: a renovação da lua nunca pode ser menos de 29 dias e meio. 29 dias e meio, 2/3 da hora e 76 partes de 1 minuto. Vamos de novo? A renovação nunca pode ser menos de 29 dias e meio, 2/3 da hora e 73 partes de 1 minuto. Impressiona? Agora vamos calcular. 29 dias, todos sabem.
Meio-dia são 12 horas, claro. 2/3 da hora, quanto que é? São exatamente 40 minutos. E 73 partes de 1 minuto, que é 60 dividido por 73, que dá 29,530.590.000. É tão grande que eu nem sei como que eu falo isso aí. Agora, meus amigos, vamos ver o que a NASA encontrou? O sistema Terra-Lua, depois de anos seguidos de estudo, com satélites, computadores, centenas de empregados e milhões de dólares dos contribuintes americanos, o que eles encontraram? Que a menor renovação da Lua é 29.530.588.000. Dá para vocês? Então, qual a diferença dos americanos com a Torá? 0,00002. Pegue 1 segundo e divida em 200 partes iguais. Pegue uma dessas partes e essa é a diferença medida da NASA para com a Torá. É mole. E se vocês pensam que acabou por aí, que esse é o fim? Não. Os alemães foram ainda mais precisos ainda. E o que aconteceu em 1965 em Berlim? Os alemães chegaram mais perto da verdade. Obtiveram o resultado de 29.530.589,000. Ou seja, metade da diferença dos americanos, que seria 0,00001 segundo. Agora, pensem comigo. Creio que vocês são inteligentes para isso. Pensem. Poderia uma pessoa, há 3.330 anos atrás, desde que a Torá foi passada de pai para filho, em uma geração que não havia sequer uma calculadora, não haviam relógios, não havia computadores, muito menos satélites, quem poderia ter dado a milhões de pessoas esse livro? Pensem comigo. E dizer-lhes a renovação da Lua numa precisão de 0,0000001 segundo. Mesmo há 50 anos atrás, as pessoas não conseguiam saber disso. É uma prova clara, meus amigos. Ninguém consegue contradizer esse fato. Absolutamente ninguém. Essa, meus amigos, é uma prova clara e precisa de que quem nos deu esse livro da Torá foi o Criador do mundo. E sabe quais são as melhores notícias? Que ao lado disso, ele nos disse que o judeu apenas o judeu deve cumprir o pacto de observar o Shabat. Se quiseres fazer parte da minha nação e quiseres ganhar a eternidade, disse o Eterno, tenho um pacto com vocês, nação judaica. Vocês devem guardar o Shabat. A Terra, por exemplo, precisa de 24 horas para fazer uma rotação completa, que se chama movimento de rotação. E também, aliás, dá uma volta ao redor do Sol em 365 dias. E por que eu estou falando disso agora? Nós temos um livro que foi dado há mais de 2000 anos, baseado em tudo que foi recebido no Monte Sinai, que chamamos Kabbalah. E nesse meio tempo foram feitos 6 descobrimentos que deixaram, na verdade, o mundo atônitos. Hoje não mais, mas deixaram. E há 1500 anos antes que os cientistas as descobrissem. Porém, que já estava escrito no judaísmo. E até hoje, os cientistas têm recebido crédito por isso. Porém, já estava na Torá e no Zohar, em branco e preto, meus amigos.
O Zohar foi escrito em Israel há 2000 anos pelo rabino Shimon Bar Yochai. Vemos que eles já sabiam disso há 2000 anos atrás. Que primeiro, a Terra dá voltas e é redonda como uma bola que gira sobre si mesma. Que é 2 grandes descobrimentos em uma só frase. Segundo, há pessoas na parte de baixo desta bola e na parte de cima e elas não caem. Esta parte se refere à gravidade. E isso hoje, claro, é um fato simples. Se olhares a Terra a partir de um satélite, e você poderá ver na parte de baixo do globo Manhattan, por exemplo. Ela poderá estar na parte de baixo ou na parte de cima, vai depender. Os prédios, por exemplo, poderiam estar de cabeça para baixo ou para cima. Ou seja, o mundo dá voltas como uma bola. E existem pessoas na parte inferior e na parte superior. Terceiro, há pessoas que vivem em diferentes partes do mundo e têm aparência diferente, na cor da pele, baseada no clima e no ar que respiram, em cada lugar de onde vêm. Quarto, então o Zohar continua a dizer, há partes do mundo que há luz, em outras partes há escuridão. Ele sabia que para uns era dia e para outros noite. Parece hoje para nós uma coisa meio que, digamos assim, ridícula, porque está tão comum, a gente sabe disso hoje, mas imagina disso há 2000 anos atrás. E ele continua a dizer, há uma parte do mundo que a noite se encontra num tempo muito limitado. E onde se dá esse fenômeno? No Polo Norte. Há 6 meses de claridade e 6 meses de escuridão. Mas ainda nesses meses de claridade, escurece mais ou menos 1 hora por dia. Mas logo volta a claridade novamente. Agora me respondam, como eles sabiam isso? Sem nunca ter visitado o Polo Norte? Como poderiam supor algo assim há 2000 anos atrás? Me digam. A primeira vez que alguém visitou o Polo Norte foi em 1908, há um pouco mais de 100 anos. Nos tempos do Zohar, as nações nem tinham ideia que existia um lugar assim, porque ninguém nunca tinha ido lá. O mundo, gente, era diferente. Não haviam aviões. Talvez tivessem barcos, mas isso era tudo que tinham. E isso, meus amigos, é para que vocês tenham uma ideia e se deem conta de que até uns 2.600 anos atrás não haviam pessoas com capacidade de dar essa informação. Vou dar outra prova para vocês, meus amigos. A Torá disse que o muro ocidental, o Kotel, aquele que o Ocidente conhece como Muro das Lamentações, ela disse que ele nunca cairá. Deus prometeu que esse muro jamais cairá, jamais. Agora, se esse muro em Jerusalém cair por algum terremoto ou com o impacto de um míssil lançado pelos árabes, por exemplo, seja lá o que for, qualquer que seja o caso, não importa, que Deus o livre, nesse momento seria o fim do judaísmo. O problema, meus amigos, não seria o fim do muro, não, que é praticamente uma lembrança do Beit HaMikdash, é o templo de Jerusalém. Não é esse o problema. Sempre poderíamos reconstruir um outro muro, que seja, mas o problema seria que seria o fim do judaísmo. E por quê? Simples, meus amigos, porque a Torá prometeu. Só por isso. Deus, em sua palavra, disse que este muro nunca cairá. Ponto final. Mas agora, eu tenho uma novidade para vocês. O primeiro templo foi destruído pelos babilônios há 2.600 anos atrás. O segundo templo foi destruído há 2.000 anos atrás, mais ou menos, pelos romanos.
O templo, ele tinha 4 muros ao seu redor, lógico, né? Fechado por 4 muros. E ele estava no centro desses muros, desses 4 muros. Quando os babilônios chegaram e quebraram os muros, e quando também os romanos chegaram e também quebraram os muros novamente, e em meio a isto, os gregos queimaram tudo. Foram 3 ataques fortes ao Santo Templo. E de alguma maneira inexplicável, o muro ocidental, que é o Kotel, chamado de Muro das Lamentações pelo Ocidente, sempre permaneceu de pé. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Que incentivo ou que motivo teriam os gentios que vieram atacar o templo e estavam decididos a destruir tudo, teriam para deixar este muro ocidental de pé? Me responda. E quantas foram? Foram 1, 2 ou 3 vezes? Não, meus amigos. Foram centenas de vezes. Você sabe quantas guerras ocorreram ao redor do muro ocidental? Centenas. Houve, meus amigos, terremotos. Os persas atacaram os muçulmanos, os sírios, os britânicos, os turcos, os armênios. Tantos impérios se ocuparam de atacar Jerusalém e nunca tocaram nesse muro. Já parou para pensar nisso? Sabe por quê, meus amigos? Porque Deus afirmou que esse muro nunca cairá. Ele disse assim: eu o estou protegendo. Os 4 muros foram feitos ao mesmo tempo e com o mesmo material. 3 muros, meus amigos, caíram de imediato. Mas o muro ocidental, o Kotel, o chamado Muro das Lamentações, está ali para sempre. Então, meus amigos, nenhum ser humano, mesmo os maiores enganadores do mundo, nunca iria escrever um livro assim, correndo um risco tão grande de dizer que o muro nunca iria cair. Pois assim, seria muito fácil. Era só alguém fazer o muro cair e provar que o livro não é real. Só tem que jogá-lo abaixo, mais nada. Nunca, meus amigos, poderão fazê-lo cair. Nunca. Ainda que amanhã alguém tenha esse plano, passe pela cabeça dele, Hashem prometeu protegê-lo para sempre. Bem, vou dar outra prova para vocês. Até mais ou menos 400 anos atrás, no tempo de Galileu Galilei, já devem ter ouvido falar, ninguém poderia supor que existiam mais de 6.000 estrelas no firmamento. As pessoas, elas iam para as montanhas numa noite brilhante, né, sem nuvem, e o máximo que podiam contar era 6.000 estrelas. E nessa época, se você dissesse a uma pessoa, mais ou menos uns 1.000 anos atrás, já existiam milhões de estrelas no firmamento, eles diriam que você era um louco. Porque ele só conseguiu contar no máximo 6.000 estrelas. Então era algo improvável que houvesse mais de 6.000 estrelas no firmamento. Ou seja, vou esclarecer melhor. Se você dissesse a uma pessoa, uns 1.000 anos atrás, que existem milhões de estrelas, com certeza ele diria que você estava ficando louco. Porque, para eles, existiam no máximo 6.000 estrelas, entendeu? Porém, meus amigos, os judeus sempre disseram aos gentios que existem mais estrelas do que eles podem ver ou contar. E eles diziam: vocês, judeus, são selvagens. De onde vocês tiram esses números selvagens? E os judeus lhes diziam o seguinte: que o Criador do mundo lhe havia dado a Torá oral com essa informação.
Vocês não estavam lá, por isso não tem essa informação. Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Leiam a página 32 de Masechet Berachot da Guemará. Lá está escrito o seguinte: a nação de Israel veio a Deus para se queixar diante dele. Eles disseram: querido Deus, quando uma pessoa se divorcia de sua esposa, e digamos que passem alguns anos e volte a se casar, uns 20 anos depois, mais ou menos, do divórcio, e alguém perguntasse a um certo Moisés: ei, você se lembra da sua esposa chamada Rachel? Que resposta ele dará? Como poderia esquecê-la? Mas já se passaram 40 anos. Mas se você o perguntar se ele lembra dela, ele dirá: claro, tive uma esposa chamada Rachel. E daria, na verdade, todos os detalhes dessa esposa. Então, a nação de Israel veio a Deus e disse: querido Deus, uma pessoa não se esquece da sua ex-esposa, mas nós nos sentimos abandonados completamente. E nesse tempo, os gentios tinham destruído o templo e a nação foi expulsa da Terra Santa. E sentiam que estavam abandonados, jogados à própria sorte. E qual foi a resposta? Pasmem, meus amigos. Escutem isso. É fantástico o que eu vou dizer agora para vocês, a resposta que Deus deu ao povo de Israel. Deus lhes respondeu o seguinte: minha filha. E é muito bonito que Deus chame a nação de Israel de sua filha, não é mesmo? Ele disse: 12 seções eu criei no céu. Isso é o que hoje nós conhecemos como horóscopo, sabe? De 12 diferentes signos. E cada signo tem 30 graus e um círculo de 360 graus. O horóscopo, meus amigos, vem do judaísmo, tá? E não como alguns pensam que vem dos gregos ou de outro povo qualquer aí. Não, vem do judaísmo. E ele continua dizendo: 12 seções criei nos céus, e cada uma tem 30 exércitos, e em cada exército 30 legiões, e em cada legião 30 reatom, e em cada reatom 30 caratom, e em cada caratom 30 gistera, e em cada gistera coloquei 365 mil multiplicado por 10.000 estrelas. E tudo isso eu criei para vocês, nação de Israel. E tens o atrevimento de me dizer que lhes esqueci e abandonei? Estas, meus amigos, são as palavras diretas de Deus há uns 2000 anos atrás, mais ou menos, logo depois da destruição do Templo de Jerusalém à nação judaica. Agora vamos tentar calcular isso? Coloca aí: 12 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 30 vezes 365 mil vezes 10.000, que é igual, seria a 10 é 19, que é complicado isso, né? É tanto número que você tem que fazer isso na sua calculadora. Isto é 10, seria, né? 10 e 18 zeros. Um número que, sinceramente, eu nem consigo dizer. Não faço ideia como se fala um número desse. E o mais interessante de tudo isso é que nesse tempo não existiam telescópios. Todos pensavam que havia apenas 6.000 estrelas no firmamento. E vem o livro dos judeus, a Torá, que foi dada por Deus, e vem os judeus dizendo: por que vocês estão falando que só tem 6.000 estrelas no céu? Existe muito mais que isso. Vocês só não conseguem vê-las, mas são em torno de... Olha, eu não sei pronunciar isso aqui.
1,30,30,30,30,30,30. É um número que eu não sei como que se pronuncia tal coisa. Diante da calculadora vocês vão poder ver. Eu não sei como que fala isso. E ele já sabia o número de estrelas do céu. Não é brinquedo, não. Então, em 1608, Galileu apontou seu telescópio e se deu conta de que havia muito mais estrelas e galáxias do que as 6.000 que eles pensavam, que antes eles podiam ver apenas a olhos nus. E desde então, até hoje, a NASA está muito mais avançada, né? E comprovou o exato número de 19 estrelas. Em caso de alguma dúvida, meu amigo, em 1990, um doutor da Universidade de Queen Mary, em Londres, fez um estudo utilizando supercomputadores e também encontrou a quantidade de estrelas do universo, que é 19, aquele número gigantesco lá. Mas realmente, meus amigos, não importa o que os cientistas dizem. Não, para nós não importa. Não deve nos impressionar muito o que eles descobrem, não. O que devemos hoje é seguir a Torá, que é comprovadamente divina. Mas, meus amigos, uma vez que os cientistas descobrem números iguais aos da Torá, que temos já há mais de 3.330 anos, isso realmente nos deixa muito impressionados. Não por causa dos cientistas em si, não. É claro que dá-lhes o respeito que merecem, pois, claro, não é fácil encontrar o resultado que eles alcançaram. Mas devemos mesmo nos impressionar com o livro que temos nas nossas mãos. É verdade. Cada um de nós tem em sua própria casa esse livro. Alguns deixam até acumular poeira, não estão muito interessados nele, não ligam para ele. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, meus amigos, vocês que não sabem. Torá, em hebraico, significa em português instruções. E deixar instruções acumular poeira não é uma boa opção. E agora para vocês, né, que pensam que uma pessoa falsa aí escreveu, ou que os rabinos a inventaram, saiba que isso é impossível, meus amigos. É impossível. Tire isso da cabeça, como eu já falei para vocês, já provei para vocês. É impossível, não tem como. Quanto mais uma pessoa estuda a Torá, mais se dá conta de que todas as suas leis estão acima de qualquer habilidade humana. É muito mais profundo do que qualquer entendimento humano. E não apenas isso, meu amigo. A Torá diz que não devemos analisar suas leis com o nosso entendimento humano. Os meus caminhos e os seus caminhos, disse, não são os mesmos. E ele continua dizendo, meus caminhos comparado com os seus é como uma águia comparada a um verme na terra. Isso é o que a Torá diz, meus amigos. Então, tirem das suas cabeças que Deus e nós somos iguais. Ele diz, tirem das suas cabeças que somos iguais. Não tem sequer probabilidade disso. E o Eterno continua dizendo assim, eu sou o Criador e vocês são a criação. A criação não pode entender seu Criador. Assim, meus amigos, mesmo que não entendamos ou entendamos a lógica nas leis, não significa que podemos ignorá-las. Agora, meus amigos, quantos exemplos como esse vocês pensam que eu posso dar? Se quisesse, sem exagero, poderia estar aqui direto, sem dormir, até o próximo domingo, ou seja, uma semana, e daria centenas e centenas de exemplos como esse,
que demonstram que a Torá nunca poderia ter sido escrita por um ser humano. Simplesmente nunca. Peguem vocês o ser humano mais inteligente dentre todas as equipes de cientistas do mundo. E também todos os gênios das nações de todos os lados do mundo. Inclusive de todas as gerações combinadas, por exemplo. Eles não seriam capazes de escrever sequer uma página da Torá. É impossível. Bem, e sabe o que é mais interessante? É que, ao lado de tudo isso, ele disse que o judeu deve usar tefilim e o deve colocar sobre o cérebro e também sobre o coração todos os dias, no mesmo livro divino que acabamos de falar. O mesmo que nos deu esse livro divino com todo esse conhecimento é o mesmo que nos diz na Torá: vocês, os judeus, são os meus únicos filhos. Os escolhi dentre todas as nações para serem meus, disse o Eterno. E ele disse mais: porque amei seus pais Avraham, Isaac e Jacó. Façam favor de não se comportarem como gentios. E por quê? A resposta está aqui. Porque os gentios cometeram muitos pecados depravados diante de mim, disse o Eterno. Me cansei por completo deles. Em hebraico, nesse texto, diz ketz, que em hebraico significa fim, ou seja, me cansei deles. Então, se você for perguntar a um cristão, como podemos saber que seu livro é de Deus? A resposta dele será a seguinte: nós temos que crer, meu filho. Você não acredita, não? Vai lá perguntar para eles, vai lá conferir. Mas aí você diz para ele o seguinte: olha, eu não quero somente crer, eu quero saber. Então, eles vão dizer para vocês o seguinte: as coisas espirituais não podem ser provadas. É uma questão de fé. Eles dizem, é uma questão de fé. Eles nascem crendo e morrem crendo. Essas crenças nunca se transformam em fatos. É uma questão de crer, eles dizem. Você precisa crer, mas não há uma maneira de provar nada. E o mesmo se passa com o islamismo. Não existe uma maneira de provar. E por quê? É a história de apenas um homem. Não tem nenhuma testemunha com ele. Ninguém sabe o que se passou no deserto com esse homem. A mesma coisa, a mesma situação aconteceu com Maria. Ela disse que Deus veio para ela num sonho e a engravidou. Quantas testemunhas eles têm para dizer que o que se passou era realidade? Nenhuma sequer, meu amigo, nenhuma. Não existe maneira de provar isso. Quando Maomé voltou do deserto, como disse o Alcorão, veio sozinho. Ninguém o viu. Nenhuma testemunha. Quando Buda apareceu há 2400 dizendo que tinha visto a luz, quantas pessoas foram testemunha disso? Sabe quantas? Nenhuma. Porque era só uma história, com E. Todos esses cultos começaram com a história de apenas uma pessoa. Nunca apresentaram provas alguma. É um assunto de fé. Mas o judaísmo, ou seja, dentro do judaísmo, é o contrário. Nada, meus amigos, se trata de fé no judaísmo. Se você revisar os detalhes que nós falamos, vai se dar conta de que realmente Deus deu a Torá
ao povo judeu. E isso muda tudo por completo. Agora, a pessoa tem um livro nas mãos, com 50% de probabilidade de que ele seja verdadeiro, ou seja, talvez Deus tenha dado, talvez não, a pessoa entra num grande dilema. Vou viver de acordo com esse livro 70 ou 80 anos e depois morrer e me dar conta de que nada fazia sentido? E que ele não foi dado por Deus? Agora, por outro lado, o livro 100% seguro, que realmente foi dado por Deus, é outra história, completamente diferente. Por ele, eu estou disposto a me sacrificar. Bem, agora vamos falar um pouco do cristianismo. A Torá afirma que Jacó foi para o Egito com 70 pessoas. Quem conhece a Torá, quem já leu sabe, pode ir lá e ver. Está lá, 70 pessoas, Jacó desceu para o Egito. Agora, já no novo, chamado tal Novo Testamento, disse que Jacó foi com 75 pessoas. Uai, o que aconteceu com Deus aí? Esqueceu que eram 70 pessoas? E eles, os cristãos, afirmam que o Novo Testamento é uma continuação da Torá. Ou seja, tem a parte 1 e a parte 2 do mesmo Deus. Como pode ser isso? Ou seja, na parte 1, diz que foram 70 pessoas. Na parte 2, como eles dizem, foram 75. O que se passou com Deus aí? Se esqueceu? Outra coisa, a Torá diz que Avraham comprou a cova de Macpelá, de Efron, o Eteu, que está em Hebron. Agora, já no Novo Testamento, disse que foi comprada por Siquém, filho de Amor, e ela está em Nablus. Dizem que a sepultura de Macpelá não está em Hebron, e sim em Nablus. Hoje, o que se passou com Deus aí? Ele não sabe onde estão enterrados Avraham, Isaac e Jacó? Se esqueceu? Ou seja, meus amigos, o único livro que se mantém exatamente como era no início é a Torá. Ou seja, meus amigos, 80 mil religiões e cultos, e eles não sabem como era o seu primeiro livro original. Por quê? Eles têm muitas versões diferentes. Vocês por acaso têm ideia de quantas versões há no mundo do tal Novo Testamento? Vou dizer para vocês, mais de 150 mil, cada uma diferente da outra, cada geração cometendo mais erros nos seus escritos, 150 mil textos diferentes, pasmem, e tem gente que acredita que é divino. E o Alcorão? Centenas de textos. Mas a Torá, meu amigo, é uma só em todo o mundo. Pode conferir. Vou dizer para vocês o que aconteceu há mais ou menos 100 anos atrás. Os judeus, askenazi, iemenitas, assírios, persas, todos se reuniram em Jerusalém há mais ou menos 100 anos atrás, tá? E abriram cada um a sua Torá e conferiram. Todos tinham a mesma Torá. 304.805 letras. Nenhuma a mais, nenhuma a menos. Todas as grandes nações do mundo tentaram destruir os judeus e a Torá. Sim, pode ver, a história conta muito bem esses acontecimentos. Se sentiram muito incomodados. Então, foi por isso que eles tentaram destruir os judeus, porque se sentiram extremamente incomodados. Porque é prova clara de que eles estão vivendo um engano e enganando pessoas. Os gentios, que não têm esse livro divino, fizeram todo o possível para impedir os judeus de estudar sua Torá.
os romanos, os babilônios, os filisteus, os amalequitas e muitos outros também. Mas os judeus estão aqui e todos eles já não estão mais. As outras religiões têm milhares de livros diferentes, mas a Torá se mantém a mesma. E olha, sem que houvesse internet ou telefone para verificar se elas eram as mesmas. Impressionante. E aí chegaram os judeus do Iêmen em Israel e era a mesma Torá. Vieram os da Pérsia e era a mesma Torá. Chegaram da Polônia e era a mesma Torá. A mesma mezuzá, gente, o mesmo tefilim, tudo exatamente o mesmo. Por acaso você já viu alguma vez algum tefilim que não fosse negro? Já viu alguma vez uma Brit Milá, que é a circuncisão, sendo realizada de forma diferente? Cortando outra parte do corpo, por exemplo? Agora imagine os rabinos, cada um com uma interpretação diferente de como fazer o Brit Milá. Imagine isso. A verdade, meus amigos, é sempre a verdade. E a verdade de Deus será sempre a mesma, é imutável. Do princípio ao fim do mundo,